Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero encontrá-los debaixo das bênçãos do Senhor nosso Deus. Nos reunimos mais uma vez para aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Estamos com uma lição nova que fala sobre a igreja e a obra missionária. Uma lição muito maravilhosa, comentada pelo pastor Antônio Lima, que vai trazer muitas ideias, muitos conceitos interessantes sobre a missão da igreja, que todo cristão, assim como eu e você, devemos saber e ter isso para a nossa vida e viver essas verdades. Amém? Nessa primeira lição nós vamos falar sobre João Batista. O tema da primeira lição é João Batista, o mensageiro de Jesus. Tá bom? A Bíblia diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Está lá em João capítulo 3, versículo 30. Para meditar, o texto diz assim: o verdadeiro mensageiro trabalha para o reino de Deus sem rogar para si aplauso ou reconhecimento. De fato, de verdade, aquele que sabe o seu lugar no reino de Deus entende que nada é para proveito próprio, mas sim tudo para engrandecimento da obra de Deus e do nome santo do Senhor. Nós vamos falar disso no decorrer da lição. A fundamentação bíblica está em João, no capítulo 1, do versículo de 1 a 9, tá? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Vou fazer aqui a leitura, se você puder, por favor, acompanhe aí na sua casa. Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 1, versículos de 1 a 9, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai, por este momento ímpar na Tua presença. Te pedimos, Pai, a direção do Teu Espírito Santo. Te pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento e fale com graça aos nossos corações. Que nesta oportunidade o Senhor venha falar conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vou fazer aqui para você um rápido resumo desta lição. Espero que você tenha acesso a ela para fazer a leitura, para melhor entendimento, tá bom? Como é início de trimestre, o comentarista aqui, o pastor Antônio, vai trazer uma pequena introdução, e o tema abordado para esse trimestre é a igreja e a obra missionária. Ele faz uma introdução aqui, sublinhei, eu gostaria de ler para você, que diz assim: durante esse tempo, estudaremos sobre a igreja e a obra missionária, já visto que o serviço de evangelização entre todos os agentes deve ser sempre a prioridade da eleita do Senhor. De fato, queridos? A igreja, ela tem como uma das suas obrigações, ou uma das suas ordenanças da parte de Deus, de pregar a palavra de Deus, de pregar o evangelho, não é? De fazer conhecido o nome do Senhor. É uma das funções primordiais da igreja, não é mesmo? Então, de fato, nesta lição nós veremos isso, e, portanto, o comentarista escolhe aqui João para ser o nosso primeiro personagem, para nós avaliarmos e aprendermos com ele, com a sua mensagem, verdades espirituais para nossas vidas, enquanto cristãos, enquanto missionários, enquanto servos de Deus. Amém, queridos? E aí ele começa fazendo uma apresentação de João. Quem foi João? Primeiro vai falar dos seus pais, vai falar da família que fazia a obra de Deus, Zacarias e Isabel, uma família de origem sacerdotal. Zacarias era sacerdote, ambos da linhagem de Arão, e a Bíblia diz que um dia Zacarias vai estar no templo oferecendo lá, no seu período de oferecer a sua oferta sacerdotal, de oferecer no seu turno sacerdotal, melhor dizendo, e estando ele ali, um anjo vai o visitar e fala que Isabel dará a luz ao menino. Zacarias fica incomodado com aquela situação e questiona o anjo, dizendo: olha,
minha esposa já é velha, eu também já sou avançado em idade, como se sucederá isso? Né? E aí o anjo assim, olha, eu sou Gabriel e assisto diante de Deus e vim te trazer essa notícia. Mas porque você não creu, você vai ficar sem falar até que nasça um menino. E a Bíblia diz que assim se sucede, passando aí o tempo, né, do oportuno para o nascimento do menino, o menino nasce e só então Zacarias vai tornar a falar, né, para concordar ali com Isabel que o nome do menino se chamaria João. Isabel é a mãe de João. João, ele é diferenciado, ainda no ventre materno, ele é cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que no dia que Gabriel vai visitar Maria, essa que seria a mãe de Jesus, vai lá e assim, olha, salve agraciada, bendita é tu entre as mulheres, do teu ventre nascerá um, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, não é? E ele fala a respeito do nascimento de Jesus. E ela perguntou como se daria isso, e o anjo fala que a glória do Altíssimo desceria sobre ela, de maneira que o que seria gerado nela seria gerado pelo Espírito Santo. E ele diz assim, olha, e para que tu creia que esta palavra é verdade, a tua prima Isabel, por esses tempos, dará luz a um menino, que será cheio do Espírito Santo ainda no ventre materno. E diz a palavra do Senhor que quando Maria, ela já no 5º mês de gravidez de Isabel, quando ela vai visitar Isabel, quando Isabel vê Maria, Isabel já se alegra, assim, eis aí vem a mãe do meu Salvador. E a Bíblia diz que o menino dentro do ventre de Isabel é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, cumprimento da palavra do Senhor. Então nós observamos que João, cujo nome significa graça, ele é um profeta diferenciado. Na qualidade de profeta deste nível, nós só teremos João. João, ele foi o único profeta desta qualidade. Por quê? Porque entre as qualidades dos profetas, entre as funções do profeta, estava fazer menção ao nascimento de Jesus, né? Fazer conhecido o projeto da salvação através de Jesus. E João, ele termina esse processo sendo ele o último profeta a anunciar a respeito de Cristo. Haja vista que ele era a voz já que clamava no deserto, do qual falaria a respeito de Jesus Cristo. Amém? Então vamos aprender aqui um pouco mais sobre João. João, ele tem o seu ministério de forma diferenciada. A Bíblia diz que João, ele pregava no deserto da Judéia e batizava no Rio Jordão. As pessoas saíam das cidades, saíam dos palácios, dos centros comerciais e iam ao deserto para ouvir a mensagem de João Batista, para ouvir o que João tinha para falar e para ser por ele batizado. Então a graça e a autoridade de Deus estava sobre a vida de João Batista, de maneira que as pessoas saíam para ouvir a sua palavra. E é muito interessante, porque hoje nós vemos algumas pessoas que só querem pregar, só querem fazer uso da palavra quando tem uma multidão, quando tem um público, quando tem holofotes, né? Quando tem um palco, não é? E nós vemos João Batista, um pregador simples, porém genuíno da boa palavra do Senhor, que no deserto, pregando a boa palavra do Senhor, Deus fazia com que as pessoas saíssem dos seus locais e fossem até onde João estava para ouvir. E ouvindo, criam nas suas palavras, se arrependiam e eram por ele batizados. A Bíblia diz que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, suas vestimentas eram de pelos de camelo, né, com cinto de couro. Um profeta incomum, com a vida incomum, porém cheio do Espírito Santo de Deus. Com uma mensagem que muitos considerariam dura, pois ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele pregava dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele pregava dizendo: olha, eis que está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Este é o tipo da pregação de João Batista, uma pregação sincera, verdadeira, que não tinha rodeios nem enfeite, né? Porque o evangelho é assim, o evangelho é simples, ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele não precisa de muito enfeite, basta que seja dito com sinceridade e que seja feito para a glorificação do nome do Senhor. Ele
pregando desta maneira, e as pessoas chegando até ele, e sempre que alguém falava a respeito dele, dizendo que ele era grande ou algo do tipo, ele dizia, não, não, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Importa que ele cresça e que eu diminua. Em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é maior do que eu, e eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que profeta, que homem de Deus que nos serve de exemplo nessa oportunidade. Nós aprendermos com ele e como é que se deve agir um verdadeiro missionário, reconhecendo que de Deus recebeu o chamado e é para a glória de Deus que vive esse chamado. O próprio João falou que nem uma boa dádiva, que nem uma dádiva, nem um presente, nada é dado ao homem se Deus não lhe der. Então, de fato, ele reconhecia que aquele chamado, aquela pregação, aquilo que havia na sua vida só existia porque o Pai assim lhe havia concedido. Amém? Glória a Deus por isso. Então, conhecendo agora João Batista, nós podemos também aqui falar um pouco sobre a grandeza do seu ministério. Nós já falamos sobre o seu nome, sobre a sua família. Eu sublinhei uma parte dizendo assim, porque será grande diante do Senhor. A grandeza cristã não é mensurada pela quantidade de diplomas que o cristão possui, nem pelo cargo que ele ocupa, pelo contrário. Quanto mais servil ele é, maior ele se torna. É interessante, queridos, eu sempre aprendi já, nesse tempo que temos aí servindo a Deus, que ministério, né, é uma frase bem conhecida, ministério é serviço e não ser visto. Né? Tem gente que pensa que ministério é carga, é função, é você estar em destaque, é você ser conhecido. Não, não, não. Ministério é servir. Uma pessoa que aceita uma responsabilidade de ser um líder de departamento, um líder de congregação, de ser um professor da escola bíblica dominical, esse que vai fazer com esse genuíno trabalho, ele tem que entender que ele está ali para servir. Ele é ali o servidor, é aquele que vai estar à disposição dos demais irmãos para os ajudar a crescer espiritualmente, a entender a palavra e a caminhar no caminho que agrada o nome do Senhor, a fim de alcançar a salvação da sua alma. Então, de fato, um pregador, um missionário, um líder, um cristão, ele deve ter esse entendimento na sua vida de que ele precisa fazer a obra de Deus, precisa formar discípulos e que esses discípulos não são dele, e ele precisa entender que é necessário que ele entenda que ele não é superior. Na verdade, ele é servo de todo. O próprio Jesus disse isso. Aquele que quiser ser o maior, que seja servo de todos. É interessante porque Jesus, dando testemunho de João Batista, ele vai dizer assim, olha, em verdade eu vos digo que nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. E aí ele falando sobre o reino de Deus, ele vai assim, olha, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Que mistério, não é? Muito interessante nós aprendermos um pouco mais sobre a vida desse grande homem que foi João Batista, tá bom? Então fiz outra marcação aqui. Muitos cristãos tentam justificar suas ausências na obra do Senhor, alegando que não possui cargos em suas congregações. Isso é um engano, não é? Golias não foi morto pelo rei Saul, mas pelo menino Davi, né? Não era Davi que era o rei, não era Davi que tinha um cargo, não era o Davi que tinha a função, não é? Mas Davi foi alguém que se comprometeu a olhar a afronta daquele homem, assim, quem é esse circunciso que afronta o povo de Deus, né? Que afronta o Deus de Israel, não é? Então ele vai e luta contra o gigante, o vence e o derrota. Então, às vezes nós pomos justificativos, não, é porque eu não tenho uma função, não tenho um cargo, por isso que eu não faço. Isso para nós não serve como desculpas, porque aonde nós andarmos, nós temos esta missão. Nosso trabalho, nossa escola, nossa rua, nossa faculdade, por onde andarmos, nós somos integrantes do reino de Deus 24 horas, e por isso somos pregadores da palavra também 24 horas. Não só quando eu estou com o microfone, não só quando eu tenho uma oportunidade, não só quando eu estou na igreja, não. Em todo momento eu sou
ministro, sou cidadão do céu, representante do reino de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Então qual é a missão de João Batista? E aí, se você ler lá depois, Lucas, quem vai citar, vale salientar aqui que o evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles falam a respeito de João, e também o evangelista João vai falar a respeito de João. Vai também destacar, dizer que João, o evangelista, não é o mesmo João Batista, tá bom? João o evangelista é o João que escreve o evangelho, escreve também as epístolas e também o Apocalipse. João Batista, ele não tem escrita, não deixou livros aqui para nossa meditação, mas a sua história é contada pelos evangelistas e está dentro dos sinóticos e também de João. Amém? Então vamos lá falar um pouco, Lucas que vai registrar essas características da mensagem de João Batista. Eu quero compartilhar com você, eu sublinhei aqui uma parte, diz assim, a primeira, qual era uma das missões? Era converter muito dos filhos de Israel ao Senhor. Aí o culto ao Senhor sofreu graves alterações e os filhos de Abraão ficaram longe do Deus de seus pais. Por 400 anos o espírito profético estava calado, Deus não falava através dos seus mensageiros por todo esse tempo, mas eis que certo dia o missionário João Batista anunciou com voz potente: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Não é? Quando o povo de Israel ele é levado cativo para a Babilônia, e também para o cativeiro assírio, nós observamos que ele perde a sua identidade, a maioria deles se deixam esvaecer, o culto a Deus é comprometido, a adoração a Deus na sua maioria se perde, e eles se perdem a essência da adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então dos objetivos da mensagem de João é trazer os filhos ao Senhor, não é? E mesmo com a mensagem dita por muitos como dura, a mensagem de João, fazendo que as pessoas chegassem ao Senhor e entendessem que era necessário uma aliança, era necessário se converter. Amém? E apesar de haver 400 anos, que é o período interbíblico em que Deus não se manifesta por meio de profetas, um dia Deus chega através de João pregando esta palavra no deserto, e as pessoas vinham para ouvir a mensagem de João. E João testificava de Jesus. Vamos ver aqui? Mais na frente vamos falar sobre isso. Outro tópico importante, a missão de João Batista, era converter o coração dos pais aos filhos. Eu marquei também. Por esta razão, o mensageiro de Cristo vem uma missão ímpar, a conversão do coração dos pais aos filhos. O comentarista pastor Antônio aqui vai citar algo interessante sobre a família. Nós entendemos que a família está no seio da sociedade, a sociedade é constituída por famílias, a igreja é constituída por famílias, e a família tem um papel importante, não é? Então a mensagem também faz isso, une as famílias, converter o coração dos pais aos filhos. Em alguns momentos o povo de Israel esfriou-se tanto que não havia mais o amor entre o pai e o seu filho, Não havia mais esse afeto, e esta mensagem de João trazia também este alerta para que os pais tornassem a amar os seus filhos, para que as famílias voltassem a estar no seio da presença de Deus, tá bom? Outra missão da mensagem de João era converter o desobediente às prudências dos justos, e eu marquei aqui outra parte. Deus, em sua bendita misericórdia, enviou o seu mensageiro com a missão de converter esses corações rebeldes ao Senhor, que perdoa todo o pecado. Que mensagem maravilhosa! O Evangelho é isso, nos fala esta boa notícia que o Deus Pai, através da pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou um preço pela nossa vida, perdoou os nossos pecados, nos lava e nos limpa de toda transgressão e iniquidade, nos dá direito à salvação e à vida eterna. Jesus morre, ressuscita, está sentado à destra de Deus nas alturas e em breve virá buscar a sua igreja. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta é a mensagem do Evangelho, não é? Que Deus nos tira do mundo vil e faz de nós uma nova criatura. Glória a Deus por isso, porque o Evangelho me alcançou, te alcançou, e nós estamos vivendo tempos de bênção de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Eu marquei aqui ainda um outro ponto,
para deixar um povo preparado para o Senhor. Nenhum obreiro prepara o povo para si. Sua missão é preparar o povo para Deus. Aquele que faz discípulos, que prega a palavra do Senhor e forma obreiros, deve entender que não o faz para si mesmo. Ninguém ganha almas para si próprio, até porque não é você, não sou eu, que ganha as almas. Nós somos apenas instrumentos, ferramentas, né, para ganhar almas para o reino de Deus. Às vezes alguém prega no culto e aí alguém aceita Jesus lá. E talvez essa pessoa pense, olha, eu ganhei uma alma para Cristo. Eu acho que a ideia a se pensar é que eu participei da salvação desta alma. Por quê? Porque para que esta alma se chegasse ali, houve alguém que um dia entregou um folheto, ou houve alguém que um dia colocou um hino na sua casa e essa pessoa ouviu, houve alguém que fez um culto de rua e esse som chegou até a casa desta pessoa, houve alguém que é da família daquela pessoa que estava orando por ela, e todas essas pessoas fizeram parte do processo da salvação daquela pessoa. O pregador foi apenas o instrumento final para que aquela alma, através do Espírito Santo da palavra, viesse à casa do Pai e aceitasse a Jesus como o único e suficiente Salvador. Aquela vida não pertence àquela pessoa, não pertence ao líder do departamento nem da congregação. Aquela alma pertence a Cristo. Amém? Então não fazemos discípulos para nós mesmos. Fazemos discípulos que sejam comprometidos com a obra de Deus e que entendam que tudo aquilo que fazemos é para Deus. E saindo o líder, permanece o obreiro fazendo a obra de Deus. Por isso que Paulo fala que um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Amém? Marquei aqui mais uma parte. O verdadeiro missionário não busca sua autopromoção, mas sabe que ele é somente uma voz. Não é? Então ele entende que tudo que ele tem quem deu foi Deus, a chamada, a saúde, a inteligência, a oportunidade, o cargo, a função. Quem deu foi Deus. E Deus dá com um propósito. Eu acho interessante quando um dos apóstolos escreve dizendo assim, olha, vós sois, acho que é Pedro, vós sois raça eleita, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Mas para quê? Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos elege, nos capacita com propósito. Trazer, anunciar e fazer conhecida a virtude de Jesus, que é que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glorificado seja o santo nome do Senhor. Para finalizar, a mensagem do João Batista. Primeiro, a mensagem de João Batista é de arrependimento. Fazer as pessoas mudarem a rota. A palavra grega para isso é metanoia. Não é mudar de rota, mudar de sentido. Isso é o arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Muitas mensagens atuais servem para massagear o ego humano. São palavras antropocêntricas, desprovidas de realidade espiritual do homem. O evangelho deve denunciar o pecado e apontar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos os homens. As pessoas precisam saber que Cristo é a solução para os seus problemas. Elas devem compreender que o inferno é tão real quanto o céu e que Deus é amor, mas também é justiça. Esta era uma verdade anunciada por João durante a sua missão missionária. Hoje nós vemos muitas pessoas fazendo da fé objeto de negócio, sendo de fato homens gananciosos, que usam da fé, que usam da palavra para fazer o seu negócio. Pessoas que pregam para mexer com os sentimentos de outras pessoas, que levam as grandes massas pelo emocional, não é? Mas o evangelho não se trata disso. O evangelho se trata de arrependimento, de mudança de conduta, de novidade de vida, de se transformar em um missionário, de fazer a obra de Deus, de ler, meditar e viver a palavra do Senhor e aguardar e amar a vinda de Cristo. Isso se trata o evangelho. Amém? E não de mensagens que me fazem me sentir bem, não. O evangelho ele é confrontador. É um amor imerecido que nos constrange.
é um sacrifício imerecido que nos constrange, é um perdão imerecido que nos constrange, sim. Isso é o Evangelho. É você saber que não tem nada que você faça que possa retribuir o que Cristo fez por você. Mas ainda assim Ele lhe perdoa, Ele lhe ama e quer lhe levar para o céu. Isso é o Evangelho. É entender que mais do que tudo que eu possa adquirir na terra, mais que qualquer outra alegria, vale ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Foi o que disse Jesus: não vos alegreis porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Bendito seja o santo nome do Senhor. A mensagem de João também dizia que Jesus tira o pecado do mundo. Isso é verdade. O Evangelho de João relata um episódio em que João estava batizando no Rio Jordão e que ele viu Jesus vindo em sua direção. Então ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este grande pregador tinha seu foco na pessoa de Cristo. Seu objeto era fazer Jesus conhecido diante das pessoas. O objetivo de João não era se promover, não era fazer o pregador João conhecido, não. Era fazer Jesus conhecido, e obteve êxito na sua missão. Que nós, enquanto cristãos, também tenhamos este sinal na nossa mente, esta ideia, este insight, que esteja sempre claro em nossa mente, que nós somos apenas instrumento, que nós somos apenas vaso de barro, e que o tesouro está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nós somos apenas uma flecha na aljava de Deus, somos instrumentos, a atalaia, mas o autor, o dono, o proprietário é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Nós somos apenas o canal, a ferramenta, a voz que clama no deserto. Amém? Glória a Deus. E para nós finalizarmos, ele põe Cristo, na mensagem de João, Cristo como o mais importante. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Infelizmente, muitos trabalham para fechar a porta da salvação, alegando posse eterna de certas verdades. A igreja existe para apontar o caminho da salvação e não para atrapalhar a aproximação dos perdidos aos pés do Cristo eterno. Então perceba, João ele reconhece e ele fala: olha, vocês são minhas testemunhas. O que eu tenho foi Cristo que me deu, o chamado que eu tenho eu recebi do Pai, não é? E eu estou aqui apenas como um enviado adiante dele, mas eu não sou o Cristo. Ele é que é o Cristo. Ele é que deve ser seguido. Ele é que deve ser obedecido. Amém? E aqui o pastor faz uma observação importante, interessante, que hoje muitas das igrejas, duas situações. A primeira é que muitas igrejas brigam entre si. As igrejas hoje, às vezes, algumas delas, estão preocupadas em tirar os membros da outra igreja, não é? Estão preocupadas, parecem, em esvaziar outra igreja, em tirar da outra igreja, o que é um absurdo, porque todas as igrejas, todos os ministérios deveriam estar de mãos dadas rumo à evangelização do mundo, porque essa é a missão da igreja. A Bíblia não diz: ide pelas igrejas e pegai os crentes de todas as congregações, de todos os ministérios, não. A Bíblia diz: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. É isso que diz a palavra do Senhor. Então nós devemos ir àqueles que estão perdidos, aqueles que estão abandonados por muitos, por serem considerados menos importantes, por serem considerados sem valor por muitos. Mas o valor que ele tem é o mesmo valor que você tem e que eu tenho. O preço pago pela vida dele foi o mesmo pago pela tua vida e pela minha vida. O preço de sangue. A Bíblia diz: não foi com ouro, nem com prata, e nem com coisas corruptíveis que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Há um preço pago pela vida da prostituta, do alcoólatra, do maconheiro, do drogado, do beberrão, do mentiroso, do assaltante. Há um preço pago pela vida dele.
o mesmo preço que foi pago pela minha vida e pela tua vida. Não podemos ser negligentes e deixar de lado isto, não. Temos um chamado da parte de Deus para fazer a obra missionária. Vou ler aqui a conclusão. Com João Batista aprendemos que o mais importante em nosso ministério é o crescimento e engrandecimento do nome do nosso Senhor Jesus. Não somos donos da obra missionária. Não somos a causa maior das vitórias evangelísticas, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o autor e consumador de todas as coisas. Que ele cresça e que nós diminuamos. Bendito seja o santo nome do Senhor. Espero ter contribuído com você, com a sua vida, e espero que a história de João mexa com o seu coração, mexa com você e lhe faça despertar para isso. Você é um missionário, você tem um chamado da parte de Deus, você tem uma chamada da parte do Senhor. Há uma obra de Deus para ser feita através de ti. Então te acorda, te desperta. Esse fogo que arde no teu coração pela obra missionária, deixa ele queimar, deixa ele transparecer, deixa ele externar em ti. Aproveita esse período de quarentena, se dedica na leitura da palavra, na oração, no jejum, na consagração. Deixa Deus te amadurecer, te encher. Deixa o Espírito descer sobre ti, te dando dons e fruto. Aí você vai ver o quão poderoso você pode ser na mão de Deus e o quanto Ele pode te usar, um verdadeiro ganhador de almas, uma verdadeira ganhadora de almas. E é isso que importa. Jesus falou, não junteis tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu. Ou melhor, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Porque no céu o ladrão não mina, o ladrão não rouba. No céu ninguém pode tirar aquilo que é nosso. Paulo escrevendo vai dizer que todos nós vamos comparecer ante ao tribunal de Cristo e vamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão. Então faça a obra de Deus em tempo e fora de tempo. Aproveite o dia, aproveite enquanto é tempo e invista o seu tempo, a sua vida na obra missionária. Que no fim você possa usar duas expressões que o apóstolo Paulo usou. Primeira, diz assim, eu, de muita boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar por amor às vossas almas. Essa é uma fala de um missionário. E a outra é assim, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Que no final da sua vida você possa ter essas duas verdades como sendo também suas verdades na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe tua casa, tua família. Foi um prazer estar com você. Esperamos estar juntos em breve para mais uma lição. A próxima lição também muito interessante, vai falar sobre Jesus, o missionário por excelência. Jesus, com certeza, vamos ter muito para falar sobre ele também. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus seja contigo. Que a paz do Senhor reine no teu coração. Amém? Vamos agradecer a Deus. Soberano Deus, bondoso e eterno Pai, obrigado por este momento maravilhoso. Te pedimos, Pai, faz de nós verdadeiros missionários, que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Dai-nos da Tua paz e da Tua proteção. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus.